Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto da Expo Inter 2025. Eu sou o Armindo e comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá para mais episódio, Bruno. Hoje nós vamos contar, acho que uma baita história aí, né? Boa. Eu escutei essa história lá em Não Me Toque, aí, em alguma dessas Expo Direto. E aí eu disse, ela tem que vir para conversar com a gente, que ela tem uma baita de uma história de quem tá com o pé no barro, representa acho que um monte de coisa, tá? Fazia horas que a gente queria conversar contigo, ela tava escapando, assim, agenda e vai e passa volta. Muito caro, o passo já tá caro. O passo tá caro, aí assim, eu só via ela palestrando num lugar, palestrando no outro, aí eu digo, não, vai ter que vir. Mas Larissa, uma hora tinha que dar, né? Uma hora tinha que dar. Prazer estar contigo mesmo aqui, a satisfação para nós, tá? E a gente queria muito e gosta, e o nosso público gosta muito, né, de escutar quem faz, quem tá. E tu é uma guria super nova, tá na atividade, tá no campo, tá fazendo sucessão, pé então assim, pé no barro mesmo, mão no barro. Às vezes até o trator vai pro barro, que eu vi outro dia, né? Então faz parte. Que bom que tá contigo aí. Muito obrigada pela oportunidade, realmente tínhamos tentado várias vezes e agora deu certo, né, junto com outras programações que a gente tem aqui na feira. E realmente é isso que eu faço, que me motiva, e a gente se envolve em diversas atividades porque a gente gosta, né? Não, obrigado mesmo. Só antes da gente entrar no bate-papo, né, vamos agradecer aos nossos parceiros aí, que fazem o Pé no Barro acontecer, que nos ajudaram a trazer o estúdio do Pé no Barro aqui para a Expo Inter, a CIA Brasil, San Esteban, a Saleiro, a ANC, que a gente está gravando aqui direto do stand da ANC na Expo Inter, e também o Zeca das Contas. Obrigado a todos vocês mesmo, vocês estão aí, sigam os nossos parceiros, consumam os produtos, serviços, que a gente recomenda muito, né, Bruno? Boa, tem produto aí de tudo para todos, né? Tem muita coisa boa, muito parceiro bom. Eu vou começar pedindo, se Larissa faz um favor para mim. Troca aquele boi, bota aquele touro e troca o touro e põe essa vaca pra frente, porque nós já devia ter feito isso quando a gente conversou com o Tang, agora vamos deixar ela em destaque, porque hoje nós vamos falar muito... Mas eu queria que ela ficasse pertinho de mim. Vamos falar muito da atividade leiteira. Conta a tua história, quem é essa história lá de familiar, toda essa... Bom, vou deixar contigo. Muito bem. Então, sou a Larissa de Souza Zambiase, tenho 27 anos, sou produtora de leite e sucessora familiar, é o título que eu mais gosto sempre de dizer. Sou formada em gestão de cooperativas, com mestrado em desenvolvimento rural, hoje atuando em várias frentes, defendendo sempre o nosso agro, sempre o cooperativismo também, e me envolvendo bastante com vários movimentos. Eu sou a mais velha de 3 irmãs, numa propriedade rural pequena da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma propriedade localizada no município de Coqueiros do Sul, uma propriedade que começou com 21 hectares, hoje temos 55, e trabalhamos com leite, que é o nosso carro-chefe. Viemos num processo de sucessão familiar já há 8 anos, desafiadores 8 anos, mas de conquistas diárias ao longo desse processo. Vários envolvimentos junto com outras organizações, né? Atuação junto a cooperativas, como eu já falei, fortalecendo a participação da juventude junto a essas organizações. Hoje também estou docente no ensino superior, que legal. Mas o pezinho ele nunca sai da propriedade. Eu sempre digo que se tiver que escolher entre uma coisa ou outra, né, a propriedade sempre vai ser a preferência, e é lá que eu me reconecto, né, após agendas conturbadas, e eu volto para a minha essência. Que legal. Você falou em processo sucessório de 8 anos, conta um pouco assim, porque normalmente o porquê dessa quantidade de anos todos aí, né? Como é que vocês vêm conduzindo esse processo? Na verdade, eu conto desde o início da organização, né? De quando nós sentimos que precisava organizar o processo de sucessão. Mas quando a gente não sai da propriedade, não deixa ela em nenhum momento, eu acho que dá para dizer que a gente é sucessor desde sempre, né? Porque tem várias histórias da infância no meio das vacas. E sempre foi muito comum para nós lá no nosso empreendimento a gente estar envolvido na atividade. Então a gente cresceu se envolvendo e participando dos afazeres. Então tu era pequenininho lá,
tu já tinha algumas responsabilidades, nem que fosse tratar um terneiro ou alguma coisa assim, e à medida com que a gente foi crescendo, a gente foi se apropriando de algumas habilidades e se desafiando. Então a gente subiu pro trator, era só meninas, não tinha o gurizinho que o pai queria. Aham. Então, Vocês são 3 gurias, né? 3 meninas, exatamente. E as 3 estão lá também nos processos sucessórios? Não, estamos eu e uma das minhas irmãs, elas são gêmeas, que é veterinária, né? Meu braço direito, a perna esquerda e assim, que tocamos, né? Juntamente com o pai e a mãe e um colaborador também que nos ajudam. E aí eu sempre falo 8 anos do processo de sucessão, porque em 2017 foi o ano que a gente começou a organizar o processo. Até então, Iam lá e davam a mão lá, ajudavam. cada um fazia um dia era um que fazia uma lida, outro dia era outro dia não acontecia, então não era muito organizado. E também foi um momento difícil financeiramente para a propriedade. Em 2017 a gente teve uma crise muito grande no leite, e isso impactou diretamente em nós, porque nós tínhamos investido numa área de terra e tínhamos muitos débitos, né, para saldar, e o preço do leite baixou muito. Então foi justamente nesse ano que a gente começou a virar a chave, né, pensar em estruturar uma sucessão, pensar em fazer com que nós mudasse o nosso pensamento e olhasse para a propriedade com uma visão de empresa, né? Que não era só um pedacinho de terra, que não era só um lugar lá no interior, mas que era a nossa empresa, que era de lá que a gente ia tirar o sustento e tudo mais. Então, 8 anos de sucessão. Sim. Por conta disso. Mas chama atenção num ano de crise fazer isso, né? Porque geralmente a gente fala, né? Às vezes o jovem não fica na propriedade leiteira, que tem uma dificuldade muito grande de sucessão, mas também o pai fica reclamando sempre o tempo todo que a atividade é ruim, que é difícil, que é ruim, que é difícil. A gente sempre comenta, né, Bruno? Ninguém quer ficar num negócio ruim, ninguém quer ficar num negócio que todo mundo reclama a vida inteira. Fala, eu quero ir embora daqui. E vocês acompanhando o processo num ano de crise, tendo que tomar decisão para fazer o processo. Como é que saiu isso? A gente se agarrou. A gente tinha dívidas muito grandes e precisava saldar, e também foi o início dos estudos nesse mesmo período. Então teve um envolvimento muito maior na atividade, então a gente passou a ter responsabilidades de fato no empreendimento. Então, desde assumir a ordenha, assumir o trato dos animais, todo esse processo que antes não era uma responsabilidade só nossa, passou a ser então a partir de 2017. Eu acho que foi fundamental esse momento, porque aquele jovem sucessor que não passa por essas dificuldades junto com a família, ele tem mais facilidade de vender fora tudo, né, por assim dizer. E quando a gente supera essas dificuldades, sejam financeiras, de saúde ou de outras coisas, a gente valoriza muito mais tudo que a gente tem lá. Então, eu acho um pouco por isso, sabe, que marcou tanto para nós. Em que momento, assim, vai do teu pai também, teu pai e tua mãe dizer, né, tá, e aí? E as gurias agora vão, né, porque 19 anos, né, aquela idade ali, tá, vai embora, vai pra cidade, vai fazer outra coisa, né, o momento de decidir ou fica no negócio? Com certeza a participação deles, né, foi fundamental, o incentivo também, e 2 pontos foram muito importantes nesse processo. Nós crescemos ouvindo o pai e a mãe dizer que o sonho deles era pagar a faculdade para as 3 filhas. Esse era o sonho, né? Eles não tiveram essa oportunidade, então o sonho da vida deles nunca foi ter a caminhoneta do ano, mais terra, mas que era esse, né? E eu estava iniciando na faculdade nesse período também, e também porque a mãe chegou para nós e disse assim: se vocês quiserem ficar, a gente vai investir, senão para nós já fizemos. E aí foi uma virada de chave, né? Porque eles chegaram a dizer assim: não, porque nós vendemos todas as vacas, arrendamos a terra para um vizinho plantar soja e vivemos do arrendamento. E tava, né? Eles 2 viveriam do arrendamento, o pai e a mãe. E aí nós enlouquecemos. Eu e as minhas irmãs, eu disse, como assim, né, que vão vender as vacas, vão parar com a produção de leite, a gente sabe todos os desafios que tem. Então, aquele momento foi uma virada de chave, porque nós demonstramos interesse no empreendimento.
E aí, à medida com essa coisa aí que despertou também em você, falou assim, não... Porque aquela estrutura pra mãe e pro pai já tava ok, sabe? Eles iam tocar aquilo ali, ia seguir mais uns anos até se aposentar e... ia fazer um bom capital na venda dos animais e tal, a arrendaria já teria uma receita recorrente ali. Exatamente. Pra eles era suficiente. Então, eles só investiram pesado nesses últimos 8 anos porque nós demonstramos interesse em permanecer no empreendimento. Então, quanto mais a gente demonstrava interesse em permanecer na propriedade, mais eles investiam, mais eles davam espaço pra gente também. E tem uma história legal, né? Como é que é? O teu pai e a tua mãe começam com uma vaca, né? 2 vacas, uma vaca, e aí vão... Nenhuma, na verdade. Emprestada, devendo uma. Exatamente. Propriedade de 21 hectares era arrendada no início, eles não era eles que plantavam, então eles trabalhavam só com cultura de subsistência. Feijão, lenha, mel, amendoim e tudo que desse essas miudezas que a gente chama, né? Para sobreviver, mas foi que não era mais suficiente. O pai sempre dizia que era muito difícil chegar num domingo e ele não ter dinheiro para pagar o churrasco numa festa da comunidade, por exemplo. Então eles cogitaram a ideia de sair da área de terra que eles estavam, né, morando, e só tinha a casa nessa área de terra, não tinha um galpão, não tinha trator, não tinha ferramentas, se precisasse uma enxada, tinha que pedir no vizinho. E nesse período meu avô materno se compadeceu dos dois, né, daquele jovem casal, isso foi 95 por aí, a propriedade está completando esse ano 31 anos, e aí ele emprestou uma vaca. Então toda a produção da Agropecuária Zambiase iniciou com uma vaca emprestada. Meu avô também não tinha muitas posses, são 7 filhos, 15 hectares, então ele emprestou essa vaca, eles começaram a tirar leite, e aí depois essa vaca deu uma terneira, aí a terneira ficou. Ela é uma fêmea, que beleza. Devolveram a vaca pro vô, e aí começou, né, toda a produção e todo o investimento na bovinocultura de leite, porque a mãe também convenceu o pai que no nosso caso produzir leite era mais vantagem que produzir grãos. Nós não tínhamos maquinário, nós não tínhamos estrutura para nada disso. Então começaram a produzir, e daí tem toda aquela história que é comum para várias propriedades, né? De levar, deixar o leite na geladeira ou no resfriador a água, levar lá na estrada geral porque o caminhão não buscava. Então esse foi o início da propriedade e de toda a nossa produção. E hoje como é que tá a propriedade, se o pessoal tem uma ideia assim, desses 50, hoje vocês aumentaram depois, compraram essa área, compraram outra, e como é que tá hoje a propriedade? A gente foi comprando de 1 em 1 hectare quase, foi pedacinhos em pedacinhos, tudo pagando com leite, e hoje são 55 hectares, nós temos em torno de 170 cabeças de gado, todas holandesas, fêmeas, toda cria e recria na propriedade. Em ordenha são 78 hoje. Já é bom rebanho já. Isso, a gente trabalha num sistema semi-confinado, com Tifton no verão, aveia e azevém no inverno. Estamos na nossa safra agora, nesse período que a gente está. E trabalhamos em família e temos um colaborador de fora também que nos ajuda nos afazeres lá da propriedade. Hoje, então, bem maior, mais estruturada, mais moderna. Tem, na verdade, 2 galpão que não mudaram nesses 8 anos. Porque ou a gente derrubou, ou a gente reformou. Então, houve toda uma transformação. Era uma propriedade antes de começar o processo de sucessão e hoje é outra. Não somente graças a nós, mas a confiança que eles depositaram em nós, a possibilidade que eles nos deram de também fazer essas transformações. A minha mãe sempre teve uma frase muito importante que ela diz que parede não dá leite. Então, a gente sempre foi investindo conforme as possibilidades. Então, mais na produção especificamente do que em genética, por exemplo. Genética foi uma coisa que a gente sempre investiu, a gente nunca teve touro na propriedade, sempre foi inseminação artificial. O meu pai é ótimo em negociar, ele negocia muito bem, tem uma visão estratégica muito boa.
Então ele fez investimento em genética. Então se tu for hoje na propriedade, os canzil das vacas são todos de madeira. Porque parede não dá leite. Quando a gente tiver uma situação melhor, a gente vai colocar uma estrutura melhor, talvez vai reformar mais algumas coisas, mas eu tenho o básico para produzir de maneira eficiente na propriedade. Então a gente foi trabalhando dessa forma e crescendo conforme a perna alcançava. Muito bom. E o que te desafio no início? Porque os pais de vocês também já vinham numa fase que não estava pensando muito em investir, já estava meio que parando, então geralmente quando tá nessa fase tem vários problemas, assim. O que eram esses problemas aí no início? Foi tenso. E os teus pais são novos, né? Super novos, né? Eu tô é de menos uma vaca, né, emprestada, aí tu tá com 78 em lactação, com tudo isso, né, cara? Aí tu chega numa fase assim, sei lá, pelos 50 eles deviam ter coisa do tipo, vamos pra nós tá bom, né? Porque tu nunca imaginou do que tu sai fazer aquilo, né? De já estar ali, né? E ao mesmo tempo é um gás novo para eles, com certeza foi vocês quererem ficar e entrar pra dentro, deu neles uma outra energia para ir pra frente. Não é que eles estavam naquele período de 2017 tirando o pé. Eles estavam produzindo, mas os dois estavam à frente, né? E alguns resultados eles eram bem ruins. Então eu lembro assim, lá em 2017, a primeira semana assim que eu comecei a assumir, que eu comecei a entender de reprodução, que eu não sou da veterinária, né? Mas tu estando à frente da gestão, tu tem que entender um pouquinho. Então, alguns números gravaram muito na minha cabeça, porque na época a gente tinha 23 vacas em lactação, né? Um DEL, né, dias em lactação de 280 dias, e eu tinha vaca de 5 anos dando leite sem um terneiro, com uma mastite, né, uma CCS estourada, né, passando todos os limites. Então, não estava ruim, não estava quebrada a propriedade, mas tinha muitos pontos a melhorar. E é curioso porque na primeira visita do veterinário nós fizemos a reprodução e o meu pai não acompanhou naquele dia, né? Enfim, tinha passado para mim, ainda estava à frente de todos os processos de gestão. Quer ter vira, vai. Financeiro, mas a reprodução fui eu que fui acompanhar. E o veterinário, lá fora ainda no galpão, ele me disse, Larissa, tem 10 vacas aqui que não dá. Não tem o que fazer. E eu recebi a mensagem dele. De 23, né? De 23. E eu cheguei no pai, o pai estava sentado na área, né? E eu disse, pai, tem que matar 10 vacas. E eu falei com essas palavras. Fosse hoje, nunca que eu teria feito. Mas a inexperiência, a falta de conhecimento... Sim. E até de respeito, né? Nunca poderia ter falado isso. Então imagina, 23 vacas em lactação e a menina que começou ontem queria matar 10. Não Sim. tinha como ser coisa possível. Assim, para melhorar precisa fazer isso, só que daí não pensa em todo, né? O restante, que é receita, fazer dinheiro, como é que você vai de uma hora para outra já metade da... Mas essa era a visão que eu não tinha. Claro. E aí o meu pai disse não. Claro que ele tinha que dizer não, e estava certo ele. Mas ele me mostrou que ele podia insistir mais em algumas dessas vacas. Então ele voltou a girar a reprodução com cuidado e um olhar mais atento. Eu também passei a acompanhar, né, minuciosamente os resultados. E aí ele conseguiu botar no giro de produção algumas, as outras acabaram sendo vendidas. No final das contas vendemos as 10, mas não quando eu queria, né? Então teve todo esse processo de aprendizado. Substituição, né, de começo. troca dessas vacas. Exatamente. E outra coisa que eu queria muito no começo, todo mundo falava muito de pastagem de verão. Nossa, eu briguei tanto com o pai para colocar pastagem de verão, mas muito mesmo. E aí ele já tinha feito a experiência, né? Ele já estava há 25 anos à frente da propriedade, ele já tinha o conhecimento e eu só tinha o que vinha de fora, né? O que eu via no dia de campo, o que os técnicos falavam. E aí eu insisti até que ele deu o braço a torcer e plantou. Naquele ano a gente roçava fora a pastagem, porque ele já sabia como é que funcionava e que naquele número de animais que nós tínhamos não precisava. Então a gente tinha pastagem de verão que não aproveitavam 100% e estava roçando fora o Tifton.
Então, são aprendizados Sim. que ao longo dos anos a gente foi aprendendo e que a experiência dele já tinha ensinado. Eu ainda não. Mas bom que ele deixou você fazer. Não, então vamos fazer. Talvez se ele nunca tivesse deixado eu Sempre ia ficar plantar aquilo. pastagem de verão, até hoje eu deveria estar insistindo, né? Mas daí eu plantei um ano, eu vi que não deu certo, tirei o pé, né? Nunca mais eu falei em pastagem de verão para as vacas, né? E aí como é que tu vai... E aí como é que tu foi para um lado, assim, tu te formou em gestão de cooperativas, né? E aí tu já começa a entender, também a desenvolver um olhar no todo, né? Não só no teu negócio, mas olhar os outros negócios, né? Esse olhar em comunidade, né? E hoje tu tem participado de várias iniciativas nisso aí, né? Andando, rodando, falando. Eu procuro me envolver muito porque eu entendo que é um movimento que ajuda muito, né? Principalmente nós, né? Hoje dá para dizer que a nossa propriedade é vinculada a 3 cooperativas diretamente, né? 2 de crédito e dá para dizer 4 de produção, que industrializa, comercializa a produção lá da propriedade, mas porque a gente tem muito a ganhar de estar nesse modelo de negócio, né? E quando eu fiz gestão de cooperativa, né? O meu olhar foi todo voltado para a gestão mesmo, né? Claro que o curso direcionava em grande parte para cooperativas, mas que se aproveitava muito, né, para a gestão em si de qualquer tipo de empreendimento que você fosse gerir. Então eu aproveitei, né, os conhecimentos e direcionei mais para a propriedade. E aí muita coisa aconteceu, né, durante esse período. O que vocês fazem de gestão, assim, de ferramentas de gestão, vamos falar assim? Como é que é o dia a dia nesse sentido? Teve uma evolução muito grande, né, nesse processo. Então a gente tinha lá caderno no início, né? A minha mãe sempre foi ela que cuidou dessa parte dos números. E tem até hoje lá os cadernos de 10 matérias, né? Que estavam se desmanchando, assim, as folhas todas amarelas. Mas ela tinha todo o fluxo de caixa numa única folha, né? Então, se vocês me perguntarem... Já faziam, então já tinha um controle mínimo, pelo menos fluxo já tinha. de caixa, tudo. Então, eu tenho dados de 2001, 2002, fluxo de caixa inteiro desses anos, até 2011. E aí, 2 filhas gêmeas, né? Que as minhas irmãs são gêmeas. Então, a mãe acabou deixando um pouquinho de lado. Tinha o leite, tinha 3 crianças pequenas. Então, de 2011 até 2019, a gente não tem controle. Eu não tenho conhecimento dos números do fluxo de caixa desse período. E aí, 2017 eu assumo, né, junto com o pai. O pai nunca se afastou da propriedade, eu sempre brinco que ele é o fiscal, né? A gente vai fazendo e ele vai fiscalizando tudo. Mas 2017 eu tomo, né, um pouco mais de propriedade sobre os assuntos. E aí fiquei muito no operacional naqueles 2 anos. E aí, 2019, eu entro no mestrado. E aí o mestrado, ele tinha, né, esse olhar mais voltado para a gestão. Eu disse, não, então agora eu tenho que me apropriar muito mais disso. Isso tem que ficar no meu controle. Tem que abrir um Excel. E daí eu fui pro Excel. Nossa! E aí eu comecei a reunir dados. E eu primeiro tu não gosta do Excel, né? Depois tu se apaixona por ele. E aí, por muitos anos, eu trabalhei com o Excel, daí fazendo todos os controles, não só de gestão financeira, mas de reprodução. E eu vi na gestão financeira uma porta de entrada para o processo de continuidade. Porque o produtor rural, ele não é que não gosta, mas normalmente ele deixa de lado a parte financeira. Que tá, né? na produção mesmo. Ou então né? ele diz que tem tudo na cabeça, né? Que todos os dados... A gente fala muito que o produtor não gosta, na verdade ninguém gosta de fazer esse controle. Gosta de ver o dinheiro, gosta de ver o final, mas fazer o controle, anotar, o resultado é se né? tem saldo na conta, né? Se não E tem olhar saldo, depois de pronto é ótimo. Falar, nossa, que beleza, gastamos demais nisso aqui e tal, as análises conseguem fazer, beleza. Mas agora o processo é doloroso. Isso. E o meu pai não fazia e a minha mãe tinha deixado de fazer já há muitos anos. E aí eu vi uma oportunidade ali daí de participar mais da propriedade, de pegar esse processo para mim. E eu, de fato, peguei o processo para mim. Então eu fui fazer levantamento de quanto que nós devíamos para frente,
E assim, a gente cresceu muito, mas os financiamentos são assim, infinitos. Intermináveis. Eu sempre brinco que eu tenho um financiamento que foi o primeiro que eu fiz até 2032. Então vai longe ainda os investimentos da propriedade, mas para mim foi uma porta de entrada, porque quanto mais eu me apropriava, mais informações o pai confiava para mim. Então eu comecei a fazer os pagamentos, comecei a fazer os Pix, né? Vem cá, me ajudar aqui, eu não tô achando aqui no aplicativo. Então eu fui me apropriando, né? E quanto mais eu fazia e eu mostrava resultado, mais ele passava essas responsabilidades para mim. Até esses dias eu brinquei com o pai, eu disse, pai, ó, deu final do mês, tu não vai emitir a nota fiscal eletrônica, né? Que agora bateu na nossa porta também, a nota fiscal eletrônica. Ele me olhou assim, eu disse, já tá feita, pai. e ele não falou pra mim, mas eu vi ele falando pra outras pessoas que talvez hoje ele não tocaria a propriedade, né? Porque não tem domínio dessas coisas. Então, digamos que só dá certo porque tem os dois lados, né? Tem toda essa experiência, esse conhecimento, essa história à frente da produção e da propriedade, mas tem também todo aquele conhecimento que as oportunidades da vida nos apresentam. Dá para dizer hoje que viajo muito, conheço a realidade de várias cooperativas do nosso estado e também de fora do Rio Grande do Sul, e tu vê muita coisa diferente que tu pode trazer e aplicar para a propriedade. E aí a gente faz uma média, né? Porque o jovem, ele vem aqui tudo, né? da Expo Inter e chega em casa querendo revolucionar. E aí ele recebe um não, né? Então a gente faz um equilíbrio entre as coisas que a gente vê fora e que a gente quer aplicar no nosso empreendimento e todo aquele conhecimento, aquela bagagem de quem já está há 30 anos à frente do empreendimento, né? Aquela faculdade da vida, imagina só quantos dias de campo, quantos cursos, quantos seminários do leite eles já foram. Então não dá para comparar, eu acho que se complementam, né? E se pegar um paralelo, como você participa de bastante eventos e tudo, tem sido chamada para eventos com jovens também, né, produtores de leite, o que você tem encontrado assim daquilo que não está andando bem, assim, daí olhando para casa, fala, puxa vida, várias pessoas passam por esses problemas aqui, em casa foi tratado diferente. Como é que você tem enxergado assim esse processo de sucessão fora, os problemas estão acontecendo e de vocês os bons exemplos, por que isso vem caminhando bem? Isso foi uma situação que eu me deparei muito durante o período do mestrado. Sempre eu tive muito interesse em saber mais sobre sucessão. E também era uma coisa que me incomodava muito. Por que em algumas propriedades acontecia, funcionava muito bem. Na nossa funcionava, né? A gente não diz que é 100% perfeito, porque nenhuma é, mas funciona. E em outras não. Daí que eu fui me inteirar, daí que eu fui buscar saber. E naquela época, no início do mestrado, eu pensava e trabalhei com a hipótese de que se as propriedades oferecessem uma renda maior para os filhos, esses filhos permaneceriam no empreendimento, né? Que a renda seria o fator que mais contribui. E ainda eu trabalhei com a hipótese de ter terra, né? Uma área de terra maior, ou então um maquinário, vamos dizer assim, mais atualizado, né? Que se tivesse essas três coisas, o filho permaneceria. E aí eu fui a campo. E aí eu descobri o que foi uma virada de chave para mim, e até dá para dizer que foi para a carreira também. Porque eu descobri que o fator que mais contribui para que o jovem permaneça no empreendimento familiar rural é a convivência familiar. E aí foi um tapa na cara, porque a gente percebeu que não adianta aquela propriedade oferecer um salário de 6 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais, se o pai e o filho não conseguem conversar. Não adianta ter os implementos mais novos que a gente tem se a gente não consegue sentar e planejar a propriedade daqui 5 anos. E aí eu disse, opa, né? Não é só oferecer um salário, não é só a área de terra ou o maquinário, precisamos pensar nas relações familiares. E aí teve todo um processo de construção. Naquela época nós chamamos de plano de sucessão familiar. Eu sempre fui muito crítica com pessoas que trabalhavam esse tema,
Porque a gente via muitos pesquisadores, palestrantes, estudiosos falando de sucessão sem viver na pele a sucessão. Que isso a gente sabe que muda muito. E aí eu disse, eu não posso terminar o meu mestrado somente com um diagnóstico, que é o que eu tinha feito, né? Aí eu disse, eu tenho que ir um pouquinho mais além. E foi aí que nasceu, na época, o plano de sucessão familiar, que era uma ferramenta que facilitava, né? Que tinha o objetivo de facilitar o processo de sucessão. Com o tempo, depois de ter encerrado o mestrado, já ter concluído e ter levado a ferramenta para a prática, aplicado junto às famílias, a gente começou a perceber que se tinha uma restrição ao termo sucessão. Quando as pessoas ouviam, vai ter uma palestra de sucessão na cidade tal. Vão me matar, vão me tirar do negócio. Os pais, os avós, as lideranças atuais das propriedades, elas criavam uma aversão, né? Não era um termo confortável e fácil de tratar. E aí eu percebi que, às vezes, é a comunicação e a forma como a gente se expressa que faz toda a diferença. E aí a gente descobriu um termo novo, né? Que não é necessariamente novo, mas que muda o entendimento, que é a palavra continuidade, né? E aí a gente reformulou. Então hoje o que a gente trabalha sempre nas palestras, nas formações e na minha propriedade é o plano de continuidade familiar. Muito melhor. Então assim, tu dizer, pai, vamos começar a sucessão? Vamos pensar na sucessão? O pai vai dizer, não, vou morrer semana que vem, né? Querem me tirar do negócio. Mas daí o que eu vou fazer? Uhum. Né? Ele acha que alguém tem que sair para que outra pessoa vá assumir. E o que a gente quer trazer não é isso. Nós queremos que aquele líder, ele sinta que ele ainda tem importância no empreendimento. Que a propriedade vai continuar. Ela não vai continuar do mesmo jeito. Mas ela vai perpetuar com 2, 3 ou mais gerações junto ao mesmo tempo. Porque se meu pai soltasse a propriedade para mim, não ia dar certo. E eu deixar só o meu pai na propriedade hoje também não ia dar certo. Então só dá certo porque a gente tem 2 gerações. E continuidade soa mais agradável. Total. Ao ouvido de quem Porque vai passar. quem tá na propriedade também quer que aquele negócio continue, que aquela propriedade siga na família, enfim, tem todo esse apego, né? Quer que perpetue, né? Exato. Então, na prática, não muda nada, né? Sim, é só uma palavra mais agradável mesmo. Mas falar sucessão, a gente observou, falar continuidade, a gente observou que tem uma maior aderência, né, por parte das lideranças que estão à frente dos empreendimentos. E aí, junto ao plano, nós identificamos diversos pontos que facilitam o processo. Não é uma receita de bolo, todo mundo sabe que não existe fórmula mágica para esse processo, que é desafiador, que cada família é única, mas tem algumas coisas que facilitam, claro, né, o processo e a convivência. E quem é essa nova geração que está vindo? Como é que é? É uma geração acelerada, que valoriza muito o propósito, né, que ele quer ver sentido no que está acontecendo. É uma geração que ele vai trabalhar, mas ele quer entender o processo, ele quer entender por que ele está fazendo aquilo. É uma geração que vai ter que aprender muito mais a respeitar quem já está no empreendimento. É uma geração que ainda precisa valorizar muitos conhecimentos de quem já construiu pelos empreendimentos, mas também é uma geração que vai, né, se respeitar e se aprender com as histórias de quem já está à frente dos empreendimentos. Vai ser a geração que vai dar continuidade a muitos empreendimentos e potencializar eles, né? Porque vai possibilitar 2 gerações ou mais trabalhar em conjunto, e isso, para uma propriedade rural, faz com que a escala ela venha. Sim, também tá mais essa coisa de olhar para o negócio também, né? Já não ter tanta paixão só de tocar por tocar. Então tem várias... Eu falo muito disso aí. Todo mundo fala, essa geração não quer nada com nada. Pelo contrário, tem muitos, óbvio, né? Tanto é que as estatísticas mostram geração nem. Tem um monte de gente que realmente não sabe para que lado vai. Mas tem muita gente boa também.
que quer fazer, que quer tocar, quer continuar, então não dá pra generalizar. Tu tocou num ponto assim, né? Quer saber o que vai, né? Fiquei pensando, eu sou de uma geração que, cara, vai lá e faz. Tá, por quê? Porque eu tô mandando. Tá, não pergunta por que é, só faz, não precisa, né? E aí já é uma geração que tem que explicar. Pô, agora eu tenho que convencer que, tem que explicar que. Isso, tu tem que ver propósito naquilo que tu tá fazendo, né? Nós agora, nesse inverno, a gente se pegou nos dias ali muito difícil, né, para produção de leite, que são aqueles dias de chuva e muito frio, né? E teve um dia que tava -1 e eu fui pro campo, né, recolher as vacas para a ordenha da manhã e tava refletindo, né, como a gente entender do propósito do nosso empreendimento faz que a gente fique. Sim, porque senão qualquer outra condição fala, larga isso aqui, céu, o que eu tô fazendo aqui, passando trabalho pra cidade. Tá tranquilo. Tu vira as costas e vai embora, entendeu? Então essa geração, ela tem que saber o propósito, ela tem que enxergar uma razão para estar ali. Então eu estava ali, eu sei que o trabalho que a gente estava fazendo é importante, que tem todo um trabalho da família investido ali, que tem que honrar tudo que os pais construíram, e eu quero que a Agropecuária Zambiase ela perdure por mais 30, 60, 90 anos. Então é essa geração que a gente tem presente no campo hoje, que também tem toda essa pegada de tecnologia, né? É muito mais do que, né, o tanque, a vaca não sabe que é sábado e domingo, né, que tem todo esse trabalho, mas é até muito mais que isso. Por quê? Ok, a vaca não sabe, né, vai dali todos os dias. Mas por que eu tenho que estar ali fazendo aquilo lá, limpando o galpão depois, né, rapando o esterco, cara, tem um sentido nisso aí, que é muito mais do que só porque tem que tirar o leite, porque pode ter a questão sanitária, é uma coisa... E o desafio também do leite é que a rotina, ela é pesada. E a vaca gosta de rotina, de fazer sempre as mesmas coisas todos os dias. É diferente muitas vezes de outras atividades que muda a estação, muda o que tem que fazer, e o leite não. O leite, quanto mais uniformes for ao longo de todo o ano, melhor é pra vaca. Com certeza. Então essa coisa de não mudar também é um desafio, né? Eu vejo assim... nós era só meninas na propriedade, né? Então a gente caminhou muito para processos que facilitassem o nosso trabalho. Então tudo que... esforço, coisa assim. Isso, porque assim, a gente tem aquelas heranças nas famílias do meio rural do problema da coluna, né? Onde tu for tem. O pai já tem cirurgia. É uma competição para ver quem tem mais hérnia. Tipo isso, o pai já tem cirurgia, a mãe precisaria ter feito. E aí tu pega os filhos, né, nesses empreendimentos. Eu não quero os problemas de coluna que minha mãe tem, de jeito nenhum. E os primeiros anos de sucessão foi na pá, tirar esterco. Era uma tarefa que tu levava 3 horas para fazer e doía as costas o resto da semana. E eu não queria isso para mim. E aí eu pedi, né, você falou do tratorzinho antes, eu pedi pro pai, tem um tratorzinho que empurra o esterco e tal. E aí eu recebi um não. Né? Mas até eu entender que não, porque não dava naquele momento, não porque não tinha recurso disponível para aquele investimento. E aí depois, quando possível, a gente fez, né? A gente investiu, mas a gente caminhou muito nessa linha de facilitar. Então tudo que dava para tecnificar, para deixar automatizado, a gente fez, né? E isso vai também da questão da produção de leite, né? Ela é difícil, sim, mas tem algumas ferramentas que facilitam muito o processo. É que a mudança também, né? Antes era o trabalho tinha que ser trabalhoso, né? Tinha que dar trabalho. Hoje não quero que dê trabalho. Senão parece que não tá trabalhando, né? Essa coisa tá no escritório, assim, não tá... Às vezes meu pai tem isso aí, ele fala assim, mas você vai ficar só no computador aí? Sim. Só nessas internet. Como se estivesse fazendo nada, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, e a relação com as tuas irmãs? Porque isso também é um dos pontos muito normalmente delicados, assim, ainda mais você ter uma irmã que não está na atividade. Sim. Então vocês estão crescendo, estão evoluindo, ela está de fora do processo. Como é que é a relação com a tua irmã gêmea, né? Que está dentro, porque também isso volta e meia, né? O irmão é fase de dar os conflitos, e a que está fora também, como é que enxerga isso? Com certeza, são desafios, né? Tem os desafios com o pai, né? E tem os desafios com os irmãos, igual vai ter em todas as famílias. A gente tenta ser o mais transparente possível. Então, por exemplo, quando a gente faz a reunião da propriedade, a gente sempre faz um dia que as 3 possam participar. Então, a minha irmã da cidade vem
ela muitas vezes durante a reunião ela não entende taxa de concepção, taxa de serviço, mas ela precisa estar na reunião. E eu sempre incentivo isso muito quando eu estou falando sobre sucessão. Mesmo que um filho não esteja envolvido na produção, ele é tão herdeiro quanto eu. A Gabriele, que é a minha irmã que mora na cidade, ela é advogada. E ela tem tanto direito na propriedade quanto eu. Hoje eu tenho uma remuneração da propriedade, a Daniele, a minha outra irmã que é veterinária, tem uma remuneração da propriedade. São remunerações diferentes conforme o seu trabalho e o que desempenha, né? Isso a gente nem questiona, são diferentes, ponto. A gente, essa é uma questão muito resolvida, sabe, para nós. E nessa questão com a Gabi específico, a gente tenta levar para ela a maior quantidade de informações. Porque ela é herdeira, ela tem direito à propriedade, né? Embora a gente receba um percentual maior, porque a gente está envolvido e trabalhando. E como é que é trazer isso aí, Larissa, para conversar? Porque a gente vê muita família assim, não, bota todo mundo igual para não dar briga. E talvez seja isso que dá briga, porque aí começa, eu faço mais e eu ganho a mesma coisa. Como é que foi essa conversa? Porque a gente fala muitas conversas difíceis. Se é uma conversa difícil de ter, cara, bota todo mundo na sala e diz assim, ó, eu vou ganhar 5 e tu vai ganhar 4. Ah, mas por quê? Não, porque o meu trabalho é esse, o teu é aquele. O pai e a mãe construíram desde cedo. Porque lá em 2017, quando começou o processo de sucessão, a gente já queria salário, mas não dava, né? A situação estava muito difícil. Eu tenho que dividir mais. Então, assim, ó, não tinha nem para propriedade. Vamos dividir as contas primeiro. Né? E isso vai do sucessor também, né? Porque ele tem que entender que tem momentos que não vai ter salário. Mas o pai e a mãe, eles estruturaram a remuneração nossa, eles foram muito inteligentes. Eles pagavam a mensalidade dos estudos, que tudo foi pago pela produção, e davam um valor a mais para a gente fazer o que quisesse, né? E depois que a gente se formou, hoje são as 3 formadas, permaneceu esse valor. E como a Dani fazia veterinária, a veterinária era o mais caro, né? Permaneceu a mensalidade, né? E mais um valor por fora. E como ela é a que mais se dedica à propriedade, que está 100% do tempo lá, é justo que ela seja a que mais receba. Então veio sendo construído já há muitos anos essa questão da remuneração. Então a gente nem questiona, sabe? Para nós tá tranquilo que uma pessoa ganha muito mais do que a outra, porque a entrega dela é diferente. Nesse sentido é bem tranquilo, mas a Gabi a gente tenta envolver ela o máximo possível, né? E tem períodos que ela vem nos ajudar. Eu sempre digo que ela é a advogada mais produtora de leite que existe, porque dá os plantão de virada de ano, de Natal, e ela tá na propriedade, ela vai pra lida que nem nós, sabe? E foi muito tranquilo nesse sentido, e já com a Dani já é diferente, né? Com a Dani eu tive que ter uma conversa muito difícil, né? As conversas corajosas que a gente fala dos empreendimentos, né? É mais fácil brigar com o pai do que brigar com a Dani, né? Eu me dei conta disso com o passar dos anos, mas ela estava saindo para o estágio da faculdade de veterinária e eu sabia que talvez ela poderia trabalhar por uma cooperativa, ser assistente técnico, né? Assistente de campo. Eu sabia que existia essa possibilidade. E aí eu cheguei para ela e eu disse, Dani, vamos tocar o nosso negócio junto? Vamos tocar o nosso empreendimento juntas? E ela não me respondeu nada, mas ela ainda tá lá. Então eu imagino que seja um sim, né? Mas são conversas difíceis que a gente precisa ter. Só que eu acho que o processo mais construtivo de tudo isso é que mesmo que, vamos dizer assim, ao longo do dia a gente discorde num processo operacional, no final do dia o que a gente quer é o sucesso da propriedade. Mesmo que a gente discorde, vai ser verde ou vai ser azul, né? Alguma coisa que a gente vai fazer lá na nossa propriedade. Mesmo que existam essas divergências de opinião, no final do dia, e se alguém brigar com nós, a gente se abraça tudo e briga, né? Então, esse é o processo mais rico. Mas tem, sim, as suas dificuldades, né? São 2 mulheres, né? Tocando o negócio junto com a supervisão do pai, né? Que ainda é muito presente, que ainda faz toda
a gestão dos investimentos, a parte financeira ainda é muito de domínio dele, embora a gente saiba tudo, né? E também tenha a capacidade para fazer, mas é um processo que vai sendo construído, né? E em todos os pontos é importante a comunicação, né? A convivência familiar, porque são laços, né, que a gente tem sempre que pensar que não é um funcionário que eu posso demitir. Esse é o... Ninguém demite o pai, ninguém demite o irmão, embora, vamos dizer, a pessoa saia da propriedade e vá trabalhar em outra coisa, vai ser sempre meu irmão, sempre meu pai. Então, são processos que a gente vai gerindo, administrando e aprendendo. E tu falou que tá dando aula agora. Sim. Pra quem? Que turma? Como é que é? Por alguns anos eu dei aula no Aprendiz Cooperativo, que é tipo jovem aprendiz, só que é voltado ao campo. Então eram filhos de cooperados de cooperativas agropecuárias. Então jovens um pouco mais novos que eu, também de propriedades rurais. E foi aí que eu aprendi muito sobre famílias, né? Que cada família tem a sua história, tem o seu jeito. Às vezes uma coisa que é tolerável na minha família, em outra família não é, sabe? Então eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo agora tá pensando isso, sabe? Tá fazendo a conta. Putz, se tivesse feito isso com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, vai passando um filme na cabeça. E muitos vão estar dizendo, tu não conhece os meus, na tua é fácil, tu não conhece os meus. Essa experiência que eu tive junto ao aprendiz, eu fiquei 5 anos dando aula para eles e eu conheci muitos estilos de famílias diferentes. E isso me deu uma bagagem muito boa. Mas atualmente eu estou atuando no ensino superior, né? Hoje eu voltei a dar aula no curso que eu me formei. Então eu trabalho no curso de gestão de cooperativas, né? Que é onde eu me formei, né? Legal. A faculdade me acolheu de volta, então é próximo da propriedade, o pezinho tá sempre lá, né? A gente se envolve no operacional mesmo, apesar dessas outras responsabilidades fora, a gente sempre tá acompanhando isso aí. Tá, eu quero 2 histórias. Uma é a última do trator aí, como é que foi esses dias? Deu uma zebrinha? Pois é, né? As perdidas, o pessoal gosta de contar, gosta de ouvir as histórias perdidas, né? As histórias danadas, né? O tratorzinho era sempre uma coisa que eu queria muito, né? O tratorzinho de empurrar esterco e foi uma realização, assim. Eu não gosto tanto do trator grande quanto eu gosto do trator pequeno. Assim, é o meu xodó. E, enfim, faz muitos anos, né? Que sou eu que tiro esterco, que sou eu que faço essa lida lá na propriedade. E agora, nos últimos dias aí, a gente tava tirando esterco. E lá em casa, o piso chega até na beiradinha da esterqueira, né? E era a última empurrada, sim, a última. Eu fui bem pra frente pra deixar cair bem todo o esterco. E faltou freio do tratorzinho, né? Num domingo de manhã, tava todo mundo Geralmente é no domingo, isso aí. Não, claro, né? É que nem falta luz. A luz, ela falta no sábado de tardezinha. Mas aí faltou freio do tratorzinho, né? Eu me dei conta, assim, que bateu no fundo? No fundo. Bateu a lâmina da frente do lado de baixo, né? E deu tempo, assim, passei pro lado. E aí caiu só o tratorzinho, mas você foi o tratorzinho para dentro da esterqueira. Eu nunca tinha feito isso, né? Consegui a façanha. Aí tivemos que pescar ele. Deu uma bagunça, porque imagina, né? O serviço estava pronto. Imagina. Era só entrar e tomar café no domingo, então. E daí tinha que desengatar desensoladeira, botar guinche e tudo mais, mas é história para contar, né? Se a gente não faz essas proezas, mas que bom que nas propriedades tem isso também, né? Sem dúvida, o dia a dia. E eu quero a história do ar-condicionado. A história do ar-condicionado. A história do ar-condicionado tem muito a ver com a questão do salário, né? Da remuneração. Eu era uma que sempre quis um salário, sempre quis ter o meu próprio dinheiro. E de certa forma, a propriedade dar uma remuneração, né, para os filhos significa que tu tá ensinando eles a trabalhar com dinheiro, que você tá dando educação financeira também para eles, né? Então
teve um dia do verão, forte do dezembro, né, que chegou uma equipe instalar um ar-condicionado no meu quarto, lá em casa. E foi muito engraçado e muito curioso, porque o pai, ele estava deitado, descansando, daí ele viu toda aquela movimentação em casa, né? Foi até na porta da cozinha, botou a mão na cintura, assim, olhou todo aquele movimento, né? Não sabia de nada. Ele disse, o que está acontecendo? Eu disse, estão instalando um ar-condicionado no meu quarto. E aí ele disse, quem pagou? Mas ele estava muito apavorado, né? Quem pagou esse ar-condicionado? Eu disse, pai, eu paguei esse ar-condicionado. Daí ele levou o maior susto, né? Daí ele ficou naquela, como assim? Você pagou? Eu disse, não, você me pagou um salário, eu guardei, né, por um determinado tempo e eu comprei o ar-condicionado, né? Então, o ar-condicionado não é nenhum luxo para nenhum produtor, eu sempre digo que é se dar ao respeito, né? A gente trabalha tanto e, enfim, se a gente olhar para as vacas já tinham aspersão e ventilação muito antes que eu tinha o ar-condicionado. Então, foi uma coisa boa que aconteceu e não só isso, né? Mas recentemente, no ano passado, eu realizei o sonho da minha vida. O meu pai, ele sempre valorizou muito a terra, de plantar a terra, de ter um seu cantinho de terra para chamar de seu. E no ano passado eu consegui comprar o meu primeiro pedaço de terra. Então foi uma realização muito grande para mim. Hoje eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho um monte de coisa, mas eu tenho um pedacinho de terra que é 1 hectare,1, mas é meu, né? Tá plantado milho agora. E eu acho que essa é a virada de chave, sabe? Quando você se engaja tanto no empreendimento que você sente como se seria assim a maior ofensa do mundo se não tivesse continuidade, sabe? Eu nem sei quem serão meus filhos, eu não sei quem serão meus netos, mas eu com certeza não quero que eles se desfaçam de algo que foi tão difícil para mim conseguir conquistar, sabe? Então tem toda aquela virada de chave e eu tenho certeza que o maior desgosto da vida do meu pai seria nós se desfazer da propriedade um dia. Então, e ele usa muito essa frase, ele diz, se vocês 3 permanecerem juntas, vocês vão viver muito bem. Ele fala isso muito para nós, porque ele sabe que se a gente dividir a propriedade, daqui a pouco acaba se tornando inviável, né? Não é mais sustentável, tem seus desafios, né? 55 hectares, que é o que a gente tem agora, se dividir por 3, né? Fica muito mais difícil, principalmente na atividade leiteira, estrutura e tudo mais. Então ele tem muita consciência de que nós vamos ter que trabalhar junto esse processo de continuidade, senão a Agropecuária Zambiase, né, não terá. E ele quer e ele está cultivando em nós que isso aconteça. Ótimo. E só para nós estamos caminhando para o final já. E qual que é o objetivo de vocês, assim, que vocês enxergam para frente? Próximos desafios aí. A gente vê um movimento muito grande de propriedades de leite partindo para confinamentos, né, na nossa região lá. Quem não está pensando já construiu. E a gente tem um planejamento estratégico para os próximos 5 anos estruturados de não confinar, pelo menos não por enquanto, porque nós temos muitas pendências financeiras ainda. A gente cresceu muito, foi mais de 1 milhão investido na propriedade em estruturas só nos últimos 8 anos, mas muito disso ainda está para frente por pagar. Então a gente tem que saldar isso, né? E hoje, se nós confinássemos, é o que muita gente não faz conta, né? Se nós confinássemos hoje a nossa propriedade, eu não tenho terra suficiente para produzir comida para essas vacas, mesmo deixando as pastagens, né, para produzir milho. Então, a gente sempre faz muitos cálculos, muitas contas de viabilidade. Comprar comida, todo mundo sabe os desafios que tem. Então, para os próximos 5 anos, a gente não vê a possibilidade de um confinamento. A gente vai seguir nesse mesmo sistema de produção. A gente consegue tocar 75 vacas no nosso sistema tranquilamente. A gente tem canzil, tem capacidade. Recentemente a gente modernizou toda a ordenha, né? Aumentou a vazão e também unidade final. Mudamos o resfriador de leite também, que era um objetivo há muito tempo.
Então a gente Quando vai... muda o resfriador é sinal que está crescendo o negócio. Tá bom. Né? Esse era um sonho antigo também, porque a gente mudou para um que tem programador de limpeza. E eu sou suspeita em dizer, mas eu amo tudo que tem programador de limpeza. Porque era muito difícil levantar às 5 horas da manhã e ter que lavar o resfriador todos os dias, né? As nossas coletas eram diárias, então isso era uma dificuldade muito grande, era eu que lavava. Então eu queria isso já há muito tempo e a gente conseguiu. Então a gente vai seguir pelos próximos 5 anos, produzindo no mesmo sistema de produção. A gente começou já há 2 anos vendendo novilhas, então a gente seleciona os nossos animais e está vendendo novilhas prenhas, né, para outros empreendimentos, já foi para várias regiões do nosso estado. Não é um grande número que a gente está vendendo, né, é o excedente, então a gente vai permanecer com essa quantidade de animais nesse mesmo sistema de produção, saldar os nossos débitos e fazer um caixa. Se daqui 5 anos a ideia for colocar um robô, confinar ou alguma outra coisa, aí a gente já vai estar melhor estruturado com todas as dívidas anteriores saldadas, né? Que é muito importante esse olhar também, né? Não adianta eu investir daqui a pouco e mobilizar um monte de dinheiro em estruturas, né? E daqui a pouco a minha margem diminuir. Hoje a gente tem uma margem muito boa no nosso sistema de produção, tem seus desafios, a garoa e a chuva e o frio, a pasto não adianta, é um desafio assim que Falta previsibilidade, né? O desafio é isso, né? Você exatamente, mas ele é muito rentável, sabe? Total, você consegue abrir muita margem, né? Exatamente, então a gente vai seguir nesse sistema de produção pelo menos pelos próximos 5 anos. E aí tem a questão dos relacionamentos, os genros, né, que vem para somar. A gente, tanto eu quanto a Dani, a gente já tem relacionamento. Eu particularmente sou casada com o vizinho da frente, que também é produtor de leite e também tem a propriedade dele. Então tem essas mudanças para ocorrer nos próximos anos, mas a gente vai seguir, né, e fazer caixa, né? Essa é a nossa meta. E eu acho que o principal, assim, é cuidar da saúde, né? Que foi até um ponto que eu não falei muito aqui, mas esse é porque a gente passou algumas dificuldades junto ao pai. Então isso é um dos nossos objetivos para os próximos anos também, cuidar dos nossos, porque a gente cresce muito, a nossa propriedade evolui muito, mas a gente nunca pode esquecer que o maior patrimônio que a gente tem são as pessoas da nossa família. E a gente passou por uma dificuldade muito grande em 2021. Eu achei que eu estava pronta para tocar a propriedade. E o pai caiu na CTI. Fiquei 15 dias com ele na CTI, ficamos, né? E foi um tapa na cara, assim. Ninguém tá pronto para assumir uma propriedade. Ninguém vai receber... Mesmo passando vários anos junto, né? 8 anos já. E tu não recebe um certificado, agora você é sucessor da propriedade. Isso não existe. É um processo que tu vai aprendendo dia a dia. E eu escuto as histórias do meu pai já há 27 anos e às vezes ele sai com uma história nova que eu nunca tinha ouvido ainda. Então, eu acho que esse é o fundamental, sabe? Para os próximos anos. Crescer, saldar o que a gente tem, guardar dinheiro, mas principalmente valorizar o mais importante e o nosso maior patrimônio, que são as pessoas. Acho que é para isso que a gente, pelo menos eu, acho que o Armindo compartilha comigo, quando a gente pensou em fazer o podcast, quando pensou em fazer, é para conseguir trazer esse tipo de história, de vivência, coisa que inspira. É uma baita de uma aula, né? Não é uma aula, é uma história de vida, assim. Tô super jovem, com toda essa lucidez, com tudo isso, tudo isso que vocês já passaram e estão construindo, sabe? É uma coisa que me emociona, a gente senta na frente, senta muita gente na nossa frente, sabe? E quando monta a história, tem os caras que tu vê que não tem nada, são super vazios. Um discurso bonitaço. E a tua é super real, super verdadeira, por isso que eu insistia muito, a gente tem que trazer, porque é isso, sabe? A gente quer trazer aqui quem tem real, quem bota o pé no barro, quem conta a história. Tenho certeza que muita gente vai se emocionar, como eu me emocionando aqui. Então, te agradecer por poder dividir, tenho certeza que tu vai
vai emocionar muita gente no teu caminho contando essa história, dividindo o que tu vem fazendo, e vai fazer muito mais, além de ter um sucesso enorme no negócio de vocês, com certeza tu vai conseguir aí ajudar muita gente no caminho contando essa história. Inspirar, Obrigado. né? Inspiração Inspirar a total. gente. Muito bom, muito Amém. bom. Tomara que seja assim, né? Desejo sucesso também para vocês. Certeza que vai. Agradecer Tem o um- convite. Uma lembrancinha Presente, nossa, tem aí algumas coisas da CIA, tem lá do nosso parceiro Douglas, lá do Saleiro, Boutique de Carne lá em Santa Maria, consultor aí no ramo da carne, de qualidade. Tem aqui uma raspadinha. Uma raspadinha nossa, raspadinha digital, que o pessoal inovou. Então tu vai fazer lê o QR Code aqui, vai raspar no telefone, uma coisa nova da nossa empresa, da CIA, e aí concorre a brindes e a outras Olha coisas, só. tem algumas delas, monte. tomara que tenha sorte. E aqui tem uma lembrancinha aí pra te lembrar de nós, marcar esse momento. Muito obrigada pela oportunidade. Tomara que eu tenha ajudado um pouquinho, né? Certeza, Contando um sem pouquinho da dúvida. nossa história, da nossa trajetória. Agradecer somente a oportunidade, né? Sempre que precisarem, estamos à disposição. Obrigado. Pra quem nunca tinha feito um podcast ao vivo assim, né? Tá louco. Primeira vez. Demais. Não, adoramos. Foi uma história realmente inspiradora, né? E tá só no começo. O mais legal de tudo isso aí Sim. é que tá só no início. Então, Veremos os próximos capítulos. vamos querer te ouvir de novo mais pra frente aí, Isso sem aí. dúvida alguma. Muito Tá obrigada. bem, obrigado mesmo. Um abração lá pra tua família, viu? Manda um abraço pros teus pais, que é uma história realmente inspiradora, assim, de como conduzir esse processo, né? Acho que isso é uma das grandes dádivas, assim, e sabedoria, né? Isso é um grande exemplo mesmo. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto a gente. Realmente a história muito boa e inspiradora. Agradecer aos nossos parceiros aí, a CIA Brasil, San Esteban, Saleiro, ANC, Zeca das Contas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e quem quiser te seguir também, como é que faz? Vamos lá, Zambiase Larissa. Zambiás Estamos aí. Larissa, isso aí. Vai dar pra ver o tratorzinho lá. Ah, é verdade. A gente tá colocando também na descrição aí do episódio. Então siga a Larissa. Siga o Pé no Barro, @Pé no Barro Podcast, @Armindo Bart, @BP Quadros. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.